Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia aí com você? Tá ótimo, tudo bem também. Eu já estava iniciando aqui falando que hoje a gente vai bater um papo sobre relacionamento. Uhum. A gente vai falar um pouco de paixão, amor e o que é o relacionamento saudável e o contrário disso. Vai ser Eu- mais um bate-papo. A Uhum. Beatriz, ela é psicóloga e vai ser um bate-papo bem interessante. Quem estiver com a gente pode participar aí pelos comentários. E se não Uhum. der para responder durante a live, a gente responde no Vai final, respondendo aos poucos, sim. né? Então, para começar, né, Beatriz, eu acho que seria bom começar do início, né? Eu acho que sim, nesse começo é interessante até a gente tentar já diferenciar um pouquinho essa questão de o que que é paixão, o que que é amor, e entender que assim, a primeira coisa que é totalmente diferente nos dois pontos, porque os dois têm sentimento aí, só que a paixão é um Uhum, sentimento totalmente fugaz. Né? E até os hormônios eles são diferentes no amor e na paixão. Então, quando você está apaixonado, a primeira coisa que acontece é que os seus neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, que funciona muito como uma motivação, ela vai lá para o alto. Então, o indivíduo ele entra num estado hipermotivacional, assim, de demência temporária, porque também na verdade, ele inibe as estruturas pré-frontais, que são as estruturas de discernimento, então a gente percebe que o apaixonado ele é mais impulsivo, mais intempestivo, simplesmente faz. Né? E aí tem uma compulsão muito grande também, é quase como um transtorno compulsivo obsessivo, sabe? De pensar no aham, outro o tempo inteiro. Então eu tô tomando banho, eu tô pensando na pessoa. Eu tô trabalhando, eu tô pensando na pessoa. Eu tô em casa à toa, eu tô pensando na pessoa. Assim, é o tempo inteiro o outro, com uma forma de apego muito grande, né? O foco acaba sendo muito excessivo no outro. É um pouco uhum. perigoso, né? É muito É, bom, mas é muito perigoso também. então ela seria mais pautada na emoção do que na razão. Ela não é Ou não racional, ela é necessariamente. zero racional. Né? Assim, não dura Uhum, tanto tempo, depende muito, assim, chega a durar até 2 anos. O uhum. que não é muito comum, mas pode acontecer de 2 a quase 3 anos. Mas o comum é assim, entre 3 meses, 6 meses, 18 meses costuma ser o máximo, mas num caso ou Uhum. outro dura um pouquinho mais. Sim. A paixão, então, a gente pode dizer que ela, de certa forma, é cega para o que é a pessoa de verdade. Ela enxerga da maneira que você cria, a imagem que você cria do outro. Sim. É a nossa idealização pura, né? Porque como ela já vem do desconhecido, eu não preciso conhecer de verdade uma pessoa para eu ficar apaixonada. Então, na verdade, eu idealizo o que eu penso que essa pessoa é, o que eu desejo que essa pessoa seja, e projeto muitas vezes as minhas necessidades nesse outro, e tenho aquela certeza de que essa pessoa é aquilo tudo mesmo. Mas, na verdade, Uhum, só coisa da minha cabeça. É uhum. idealização purinha. Sim. E normalmente ela vem com um prazo de validade, né? E a Vem com paixão, ela prazo de também validade. ela está atrelada muito ao ser humano, à biologia, né? É uma Sim. questão mais do ser humano, da parte biológica em si. É, Associada à reprodução, seria algo nesse sentido. Tem até uma alteração de neurotransmissores no amor também, só que são hormônios diferentes, né? Então, por exemplo, o hormônio que altera aí no amor é a ocitocina, que é um pouco mais tranquila. Não tem essa euforia que a dopamina tem. E aí entra essa diferença de até discernimento mesmo, né? Porque se eu inibo essas estruturas pré-frontais, eu simplesmente ajo o tempo inteiro. Uhum, Não tem muito uhum, o pensar, o refletir, aquele conhecimento, o racional, né, que o amor tem. uhum, Então tem uma uhum. diferença aí bem importante. E, de certa forma, ela pode ser, então, tem um risco, envolve um risco a paixão. Com certeza. Porque Muitos a partir do riscos. momento que a gente não usa a razão, a gente pode cair numa armadilha emocional, Uhum. uma Sim. armadilha, né, que criamos ali do outro, uma Uhum. imagem que não existe na verdade. Sim. E E
Isso pode ser Outros um hormônios complicador. também são muito alterados, sabe? Por exemplo, se a gente pensa no cortisol, que é hormônio de estresse, cortisol e adrenalina são coisas que também aumentam muito quando a gente está apaixonado. Então é meio que aquele estado de apreensão constante, sabe? Assim, que é muito típico da ansiedade também, porque também são hormônios da ansiedade. Então o apaixonado ele costuma ficar ansioso, assim, aquela expectativa de encontrar é muito grande. É lógico que é muito gostoso, né? Falando assim, parece que a paixão é uma coisa muito horrível. É muito bom, mas assim, é importante ficar um pouco atento, porque as alterações são muito grandes. A paixão é boa e fundamental para nossa espécie. Sim, com certeza. Talvez se não nos apaixonássemos, seria muito mais difícil de começar um relacionamento. Normalmente o Não, relacionamento começa nessa empolgação da paixão, né? E aí tem o ponto que quando essa paixão acaba, a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente entra naquele amor companheiro, ou o relacionamento acaba. uhum. Então, depois da paixão, aí já vem para o amor, que seria Sim. a escolha. O amor É, o seria a amor escolha também racional. aí já envolve mais a razão, né? Porque eu começo a conhecer um pouco mais, então até a idealização ela diminui um pouco, que é a questão da paixão. E a partir do conhecimento eu escolho ficar com essa pessoa. E como as estruturas, na verdade, como a dopamina, elas voltam para os níveis basais, eu não tenho aquela hipermotivação que eu tenho na paixão. Então, o que envolve acaba sendo a consistência mesmo, o diário, o meu esforço para estar com aquela pessoa sendo mais racional. Então é um pouco mais difícil, mas como a paixão é um sentimento fugaz e o amor é um sentimento sólido, essa solidez ajuda nessa consistência. Uhum. Então, de certa forma também, como você cria uma imagem do outro na paixão, você pode também acabar não visualizando as dificuldades do outro. Do relacionamento. E acaba que você, não, não seria a palavra ideal, talvez, negligenciar, Uhum. talvez não ver mesmo a dificuldade do outro, as características do outro, talvez, se você não tivesse ali assim, apaixonado, talvez você te incomodaria. Como você está Sim. nesse estado de paixão, Uhum. você deixa passar. E a partir do E momento aí. que vira o amor, vira a chave, Uhum. você Sim. tem que lidar com aquela diferença. Porque o Uhum. relacionamento é isso, é lidar com as diferenças. A E gente é, pode falar. e é por isso que essa consistência ela é muito importante e esse discernimento que não existe muito na paixão, ele é muito importante também, porque o que é muito comum é eu entrar numa relação, então eu tenho, por exemplo, um contrato relacional, que eu acho que é uma coisa muito interessante quando a gente entra num relacionamento. É aquele básico, né? De bom, isso aqui eu aceito, né? Isso aqui eu não aceito. O que que você acha? Essa conversa eu acho que é muito importante no início. E não costuma acontecer. Por quê? Porque o outro tem muito medo, né? De que, poxa, eu acabei de começar uma relação e aí eu já vou começar a falar sobre o que eu aceito, o que eu não aceito, e acaba sendo mais flexível, só que muitas vezes são coisas que eu não aceitaria. Então, um exemplo até de início de casamento. Se eu não quero, sei lá, lavar a louça todos os dias depois de jantar num relacionamento, por que que eu começo lavando a louça todos os dias? Ah, mas é porque, né? Por que que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer, eu quero agradar. E a verdade é que não. Isso tem que ser definido já no início mesmo. Porque senão sempre vem aquela história, né, de poxa vida, fulano era dessa forma, mas fulano mudou tanto no relacionamento, antes fazia isso, antes não fazia aquilo. Ou então, eu sempre joguei o meu futebol, por exemplo, e minha namorada nunca se importou. Agora tudo é reclamação. Então, por que que antes isso não foi conversado? É lógico que não tem que deixar de fazer, mas por que que antes fingia que estava tudo ok e agora está aí se expressando? Então, o ideal é que Uhum, essa autenticidade ela já venha no início. Né? Olha, uhum. isso aqui eu acho que é ok, isso aqui a gente pode ver o que que a gente faz, porque senão existe esse conflito de, né, fulano mudou. Mas será que fulano mudou? Ou fulano não estava se expressando na relação? Uhum. Então a gente já está falando aí de relacionamento saudável. O Sim, relacionamento, para ser saudável, é primordial que tenha uma boa comunicação com certeza. Acho que e é o ponto fundamental de qualquer relação, né? Se a gente não sabe se uhum, comunicar, não tem como se relacionar. uhum. E quando se trata do relacionamento amoroso, então, ele tem que ter também a questão do amor próprio.
Para você se relacionar com outro, você precisa primeiro, né, estar bem consigo mesmo. Com Você tem que ter certeza. o alto amor, porque a Senão gente, eu busco o tempo inteiro preenchimento no outro, né? Algo que eu tenho que me dar, eu quero que o outro me dê, e na verdade não é obrigação do outro suprir essas necessidades básicas minhas. E como que uhum, eu dou o que eu não tenho também, né? Se eu não tenho amor por mim, como que eu dou um amor saudável para outra pessoa? Não costuma uhum, acontecer, não. exato. E então, num relacionamento normal entre amigos, né, a comunicação se faz importante, mas num relacionamento amoroso, ela envolve, além da comunicação, a questão do amor próprio e do Uhum, amor para com o outro. sim. Interessante que o amor próprio, quando a pessoa ela não tem esse amor próprio, ela pode se tornar uma pessoa, de certa forma, carente, que demande do outro esse complemento. Uhum, sim. O apego ele fica muito forte, né? Então, essa questão até de uma dependência emocional, que é muito sério, e que nessa dependência o que a gente precisa entender é justamente dois pontos, né? Eu quero estar com uma pessoa, isso é um ponto. Eu preciso dessa pessoa, isso é um outro ponto. Então, esse precisar, né? Eu preciso dessa pessoa na minha vida, porque senão eu vou enlouquecer. Isso já se trata de um apego muito forte, de uma dependência emocional. Então, querer e precisar são coisas diferentes. Não tem problema eu querer estar num relacionamento. A carência, na verdade, ela é algo do ser humano. É Uhum, comum, isso é inerente. A gente nasce com essa possibilidade porque nós somos seres gregários, né? A gente tem que socializar, sim. Então não tem problema eu estar solteira, por exemplo, e pensar, poxa, eu queria estar num relacionamento. Agora, se eu digo, eu preciso de um relacionamento para eu ser feliz, eu não sei ser feliz solteira, então aí já é um problema, né? Aí fica difícil se envolver num relacionamento amoroso saudável com essa necessidade que, na verdade, eu preciso suprir. uhum. O relacionamento saudável, então, ele envolve comunicação assertiva, a Com questão do amor certeza. próprio, a própria sinceridade e honestidade ali, o pacto Sim. contratual que você disse num Uhum. relacionamento, num casamento. Então, Sim. são alguns valores que algumas características que vão moldando a base do relacionamento saudável. Uhum. É porque não tem uma receita pronta, né, Paulo? Muita Uhum, gente quer assim, qual é a definição exata de um relacionamento saudável? Depende muito do que eu tenho como limite, do que eu tenho como não limite, do que eu aceito numa relação, do que eu não aceito numa relação. Então, certo e errado é muito subjetivo, né? Não dá para eu falar uhum, assim, olha, isso que fulano fez está errado. Na minha concepção, um outro casal, não sei, eu não sei o que eles uhum, contrataram ali, eu não sei o que eles discutiram. Então, tem gente é, que quer relacionamento aberto, tem gente que quer relacionamento fechado, tem gente que permite algo, tem gente que não permite de forma alguma. uhum, Então, é por isso que esse contrato ele é tão importante, né? Olha, eu uhum, gosto de me relacionar dessa forma. Como é que você gosta de se relacionar? O que para você tá ok? O que para você não tá ok? Isso ultrapassa o meu limite? Ou tudo bem, eu aceito isso? Então, uhum. isso é fundamental. Isso que você falou envolve, então, comunicação, de novo, e a honestidade. Né? Porque não adianta eu Sim, pedir para o outro que seja um relacionamento monogâmico e não cumprir com essa parte. Né? sim, Então, não exatamente. adianta a gente fazer o contrato, eu expor quais são as minhas vontades se o outro não está obedecendo essas vontades que são minhas e nem eu estou respeitando a deles, né? Vamos dizer assim. Uhum. Não seria nem um obedecer, seria um respeito mesmo. Eu ia até entrar aí. O obedecer eu acho muito forte, Obedecer mas não, seria respeitar. A palavra sim, ideal. Né? E aí, exatamente. olhando pelo outro lado, o relacionamento não saudável seria, então, a ausência desses pilares, dessas bases. Seria falta de comunicação, falta de honestidade, falta de sinceridade, Uhum, é o até descumprimento, né, desse contrato relacional. E aí muitas vezes vem um controle muito excessivo, o que faz com que a outra pessoa se despersonalize também, né? Então, se eu sou controlado o tempo inteiro. E às vezes o problema do relacionamento abusivo é que muita gente pensa no abuso, né, no relacionamento abusivo, como parece uma palavra muito forte.
muita gente já pensa assim, nossa, fulano tá apanhando. Ou então tem uma questão aí muito extrema no relacionamento, uma agressão física, uma agressão sexual, e na verdade não é bem por aí. O relacionamento abusivo, ele pode começar sendo velado. Então, pessoas, por exemplo, com autoestima boa podem entrar em relacionamento abusivo. E aí vem aquele questionamento, né, de só quem tem autoestima baixa entra em relacionamento abusivo? Não. Pessoas com autoestima adequada também podem entrar justamente por isso, porque esse abuso inicialmente ele é velado e aí depois ele começa a ficar um pouco mais explícito. Então Uhum. poxa, aquele amigo seu, não gosto dele, acho que vocês deveriam se afastar. E aí você acaba se afastando do seu amigo. Poxa, Uhum. acho que você não deveria fazer isso. E é lógico que assim, tudo é a forma de falar, tudo tem a ver também com o contrato relacional, o que eu acho que tudo bem, o que eu acho que não tá ok, né? Então, até isso tem aí uma diferença, porque uma pessoa vai pensar que é abuso e outra pessoa vai pensar que não. Então, é muito Uhum. importante até se conhecer, né, para saber se eu tô ou não tô num relacionamento abusivo, qual é o meu limite. Se eu não sei o meu limite, como que eu sei se eu tô num relacionamento abusivo? Né? Porque tem as Exato. discrepâncias aí do relacionamento abusivo, mas tem o abuso velado também, que é crítica o tempo inteiro. Então, sempre que a gente briga, eu é que tenho razão e você tá sempre errada. E aí, de repente, eu achava que eu estava certa, mas eu começo a pensar, poxa vida, eu sempre tô errada mesmo. E aí eu começo a murchar nesse relacionamento e eu deixo de ser quem eu sou, eu não posso ser autêntica. Porque tem gente que Uhum. controla assim até, nossa, você gesticula demais. Nossa, isso aqui não tá legal, não. E aí o outro, né, se ele se deixa levar, ele começa a ficar pequenininho na relação, a se diminuir para caber no mundinho do outro, e aí já passa a ser um abuso. Voltando um pouquinho, você falou da questão contratual. Tem gente que não chega nem nessa Uhum. parte, porque não tem a questão da comunicação. Então, se você não Sim, tem a comunicação assertiva entre os pares, você não chega nem a discutir o contrato. Então, você entra no exatamente. relacionamento sem saber o que o outro gosta, o que ele deseja, e sem expor também quais são os seus Uhum. desejos, e acaba Sim. que o relacionamento desanda, porque de repente está um demandando uma coisa que às vezes não foi nem combinada no início do relacionamento. Sim. E E suposição é esse, uma coisa tão comum, né? Eu acho isso muito complicado em qualquer relação. E as pessoas fazem muito isso. Então, poxa vida, eu deixei de fazer isso daqui porque eu imaginei que você não fosse gostar. Ou então, eu fiz isso porque eu imaginei que não tivesse problema. Como assim você tá com raiva o disso? achismo, E né? aí O é a achismo. suposição o tempo inteiro no relacionamento. Eu acho que, eu achava. Eu Na verdade, achei que você não não. gostava disso, ou achei que você É, gostava daquilo. Isso, quando exatamente. entra o eu acho na história, é porque a comunicação já não está Já não tá legal. legal, então a gente tem que resolver Uhum. isso. Então, em vez de ficar supondo, o ideal é perguntar, né? Isso pra você tá ok? Isso pra você não tá ok? Não, então, pra não ter isso o tempo inteiro, porque isso é falha, né, na comunicação e como essa é a Uhum. base do relacionamento, muitas vezes a gente tem muito conflito desnecessário, sabe? E o Uhum. desgaste do relacionamento, ele vem muito do cotidiano mesmo, né? É o básico, não é uma situação imensa que faz com que esse desgaste aconteça. E aí você já entrou em outro ponto. Algumas brigas bobas, que aí já Sim, envolve o quê? A maturidade. O relacionamento tem que ter muito a maturidade dos pares. com Porque certeza. se tem essa discrepância também, às vezes uma briga boba acaba virando uma tempestade num copo d'água. Aham, Então, mais uma vez se faz necessário o autoconhecimento para você ter ali uma evolução como pessoa e também sim. reconhecer o que você está tratando ali no momento. Né? Aquilo é uma briga boba, eu preciso perder tempo com isso ou não? Eu Uhum, posso simplesmente ceder nesse momento e num outro sim. momento eu demando, porque o relacionamento Uhum, ele é basicamente uma troca, sim. é dar e receber, é demandar, né? E Sim. também receber Exige e entregar. sucessões, né? Com certeza. Eu tenho que ceder em algum ponto, eu não tenho que ceder em todos, mas eu preciso ceder. Realmente, se eu estou me relacionando com uma outra pessoa, como que eu faço só o que eu quero o tempo inteiro? Não, não existe essa possibilidade. Uhum, Isso é até um zelo, né, com o outro. Então, é uhum, importante ceder em alguns pontos, sabendo o seu limite, conversar quando acha que não deve ceder, entender o porquê que não. Por que que não? Não devo, né? O que que é uhum, isso? Então, isso é uhum. fundamental. Sim. E a maturidade também, ela é necessária para você não entrar numa competição com o outro, né? Porque o Que é um. relacionamento, ele tem que ser um equilíbrio.
Então, sim. tem momentos que eu vou dar e tem momentos que eu vou receber, mas eu não tenho que ficar Uhum, dando no conta-gotas e nem medindo o tanto que eu estou dando, nem o tanto que eu estou sim. recebendo. Tem que ser uma coisa saudável. E E que aconteça escolher assim, de dar, forma né? natural Porque também. sim, e tem que ser uma escolha minha, porque se eu escolho ceder, eu escolhi ceder, né? Porque para eu Uhum. ceder e depois, olha, mas naquele momento ali eu fiz É, aquilo, né? E o aí já vira um competidor, outro ele já vai ponto. entrar nesse É. quesito. Ele vai ficar lembrando, olha, aquele dia eu deixei, então hoje você deixa isso. Então, Uhum, não é essa questão de competir, né? De ficar medindo. Tem que ser uma sim. coisa natural. Uhum. E isso, inclusive, entra no relacionamento abusivo, né? Competição o tempo inteiro, briga o tempo inteiro, porque no relacionamento saudável eu posso brigar, né? Não existe perfeição. Mas a questão é, eu sei discutir, eu sei discordar, porque eu também não preciso concordar com tudo que o meu parceiro faz ou com tudo que ele pensa, mas eu sei fazer isso. Eu sei Uhum, discordar e respeitar, porque o respeito ele tem que existir, independente de qualquer coisa. uhum. E o próprio Freud, né, ele tem uma frase muito interessante que ela basicamente diz que o amar é aceitar a vulnerabilidade. Então, a partir do momento que a gente está num relacionamento que ele envolve o amor, é você aceitar a vulnerabilidade e o sofrimento Uhum, também. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente pode sofrer por amor, né? uhum, O abuso, ele tem que ser percebido quando há um excesso de sofrimento, quando eu só uhum, sofro. Então, tem algo errado nessa relação, né? Porque sim. sofrer é normal do ser humano, faz parte. Em alguns Sim, momentos a gente vai ter momentos de alegria e momentos de tristeza, é eu acho que inerente ao ser mais, humano. sim, acho que mais uma vez entra como tudo na vida o equilíbrio, né? Porque sofrer faz parte, ficar triste faz parte, brigar faz parte, e a gente precisa saber lidar com isso. Mas existe também, até no amor, uma construção mais histórica que me preocupa um pouco, sabe? Porque se a gente pensa, desde que a gente é muito pequeno, a gente internaliza muita coisa sobre o amor que acaba dizendo que, na verdade, o amor ele é sofrimento. Então, se eu não estou sofrendo, eu não estou amando. Primeira coisa que já me vem em mente é a música, né, do Chitãozinho lá. Sinônimo de amar é sofrer. Então, os sertanejos dizem isso o tempo inteiro. É sofrência o tempo inteiro. E aí, se a gente pensa num filme que a gente assiste, né, a mídia que a gente consome o tempo todo, o filme, assim, é uma dificuldade danada para o casal ficar junto, é briga o tempo inteiro, é trama, novela, mesma coisa. E é um vem, compete, faz alguma coisa. E aí, assim, a gente acaba internalizando que, opa, então, isso que é amor, né? Eu tenho que sofrer para eu estar num relacionamento. E aí, se a gente entra quando a gente é pequeno também, os desenhos sempre acabam quando o casamento acontece. Então, Uhum, felizes para sempre, como se fosse algo que não fosse construído. Então, a partir do momento em que eu me casei ou que eu comecei a namorar, me relacionar em algum sentido, é como se fosse assim, conquistei, está conquistado. Então, não precisa mais da construção diária. O que acontece depois? Por que a gente não recebe isso? Por que a mídia não faz com que a gente consuma esse tipo de conteúdo? E aí a gente acaba internalizando que tudo bem sofrer. A gente pode sofrer mesmo porque faz parte. Então, tem o ponto de que sim, sofrimento faz parte da vida, mas que a gente não pode naturalizar o sofrimento para até não cair mesmo num relacionamento abusivo e achar que é normal, né? uhum. Não banalizar, né? Sofrer faz Sim, parte, mas até o sofrimento ele tem uma quantidade saudável. com Né? Se você certeza. está sofrendo em excesso, devido ao relacionamento, tem um descompasso. Uhum, Né? Igual você falou, também não tem o felizes para sempre. É claro que vão ter momentos de frustração, de tristeza, e aí tem que entrar a questão do diálogo e da comunicação assertiva, com porque certeza. tem que ter a escuta empática também. Né? Então, o relacionamento novamente, dar e receber. Sim, e uma coisa interessante da empatia é que eu vejo muita gente dizendo assim: ah, eu ser empático é me colocar no lugar do outro. Então, se eu estou me colocando no lugar do outro, eu estou sendo empático. E na verdade tem uma pequena questão aí, um pouquinho distorcida, porque me colocar, eu estou falando de mim, eu estou falando do eu estou falando do ego. Então, muitas vezes alguma coisa que eu não gosto, eu não gostaria que meu parceiro fizesse, ele não se importa se eu fizer. Então, e vice-versa. Então, se eu penso assim, ah, eu não gosto que o meu parceiro, sei lá,
passe o fim de semana fora. Mas às vezes o meu parceiro não se importa se eu passar o fim de semana fora. Então, eu não vou fazer porque eu não gosto que ele faça. Na verdade, ele não se importa. Então, a empatia é eu não me colocar, eu pensar no outro como o outro. Então, o que que o fulano quer? O que que o fulano acha que é desrespeito? O que que ele acha que não é legal numa relação? Então, quando eu estou pensando nesse outro como ele, eu estou sendo empática. Agora, quando eu estou pensando nesse outro me colocando, eu não estou sendo empática, porque eu estou falando de mim, eu estou falando dos meus sentimentos. Eu não gosto, Uhum. eu não quero, não é ele. Então, tem essa Uhum. diferença aí na empatia, né, que é importante a Uhum. gente ressaltar também. Uhum. E tem que tomar um cuidado para essa empatia não cair naquela questão do abuso. Eu estou pensando no outro a todo momento e acabo esquecendo de mim. E é muito Uhum. do que acontece com quem não tem amor próprio. Ela está Sim. sempre ali se colocando no lugar do outro e esquece que tem também o seu lugar. Uhum. Né? E é importante entender que se priorizar não tem nada a ver com egoísmo, né? Muita gente tem até medo de se colocar em primeiro lugar, como se fosse algo muito Uhum. errado. E, na verdade, não é errado. É o que eu tenho que fazer, na verdade. Porque primeiro eu preciso estar bem para eu poder Uhum. dar alguma coisa para o outro, para eu poder oferecer alguma coisa ao outro, eu preciso estar bem. Uhum. Não é egoísmo você pensar primeiro em você. De jeito Né? nenhum. Primeiro começa pelo auto amor. Com certeza. E só com o amor próprio que a gente vai ver se esse relacionamento está sendo benéfico para ambos. Porque Uhum. se eu não tiver amor próprio, eu vou ver somente da perspectiva do outro. Eu vou acabar esquecendo o eu. O E relacionamento é vou justamente o equilíbrio. aceitar, e vou aceitar muita coisa também, né? Porque se eu não me amo, se eu não me trato bem, então o outro pode me tratar mal, nem eu me trato bem, nem eu me amo. Então por que Exatamente. que o outro tem que me amar? Por que que ele tem que me tratar bem? Tá tudo ok, né? E Uhum, não é bem assim. uhum. É o que você falou. Eu não vou fazer determinada atividade porque o outro não gostaria que eu fizesse. E aí você esconde, joga uma pedra sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre o seu desejo, Uhum. em detrimento do outro. Né? Sim. Isso vai criando uma frustração e, de certa forma, acaba minando o relacionamento. E isso acaba sendo aos poucos, né? Então é justamente o dia a dia. Ninguém sai de uma relação do nada. Muita gente pensa assim: poxa, fulano terminou comigo, fulano terminou comigo, do nada. Achei que a gente estivesse bem. Um relacionamento não acaba do Uhum. nada. Não é do Não dia para a é. noite que se Não, começa nem que se termina. Né? com certeza. E o interessante é a gente praticar o autoconhecimento, buscar conhecimento e ver que o relacionamento, assim como nós, seres humanos, está em constante transformação. No passado, Sim. o relacionamento era determinado pela família, a filha era prometida para o marido, e hoje em dia Uhum. isso já é inaceitável. E já é, acabou criando um outro pilar do relacionamento saudável, hoje em dia, que é a Uhum. liberdade. O Sim, a gente vê relacionamento que isso é muito saudável hoje em dia, cultural, né? sim, envolve muito a questão da liberdade, né, olhando no aspecto aqui nosso do Brasil, né, Uhum. olhando só na nossa sociedade aqui, o amor ele requer liberdade, principalmente você dar liberdade para o outro ser. E ser livre, né? Porque isso é importante. Entra muito nisso, assim, a individualidade, que é uma palavra que muita gente não gosta tanto, parece um pouco forte mesmo, mas que o Uhum, relacionamento, eu falo de um tripé do relacionamento, né? Que ele tem que ser o fulano aqui, a fulana aqui e o fulano e a fulana. Então, é importante a minha vida, é importante a sua vida e é importante a nossa vida. Se a gente não tem esse trio, é, não faz muito sentido. Né? Eu preciso disso, porque uma hora isso vai fazer falta, viu? Porque na paixão, por exemplo, é muito comum se isolar, né? Porque você só quer o outro o tempo inteiro. A gente lida como uma droga mesmo, é a mesma área do cérebro e existe uma dependência como o dependente químico, né? Então, as pessoas acabam se isolando nesse momento. Mas quando você vai vivendo a relação, você percebe que isso não pode acontecer, não. Eu preciso ter a minha vida sozinho, você a sua, e a gente ter a nossa vida, né? Isso é muito importante. uhum. Então tem duas coisas que é importante a gente falar também. Primeiro, houve uma transformação
no comportamento social. E isso também mudou a questão do relacionamento em si. O que é o Uhum. relacionamento hoje em dia já é diferente do que ele era há 30, 40 anos atrás. E O que é isso aqui no Brasil acompanha é diferente do que é em outro país, exatamente, né? sim. Então, o que Bauman falava, né, de Relacionamento amor líquido, líquido, amor né, amor líquido, líquido. sim, Então, hoje em dia é muito fácil a gente construir um relacionamento, né, tem ferramentas, as redes sociais, está muito mais fácil a gente conhecer uma pessoa nova. E da mesma uhum, forma, fica mais fácil a gente romper um relacionamento, porque a gente acha que a gente pode suprir aquele lugar, né, com muita facilidade. uhum. E Existe por uma isso que é importante intolerância, a gente, né? exato, por isso que é importante a gente buscar o conhecimento, né, Uhum, porque também somos seres desejantes, vamos dizer assim. O ser humano ele sempre tem um desejo. E sim. também tem aquele período que é quando se conquista um certo desejo, você acaba perdendo a vontade sobre aquele desejo e passa a querer desejar outro desejo. Outra coisa, exatamente. Isso, Sim. inclusive, é um fator motivacional, né? A gente ser desejante é importante porque isso é que motiva. Né? Então, eu desejo e eu vou em busca disso. Se a gente separa essa palavra motivação, é o motivo para agir, né? Então, motivo para a ação. E aí é importante eu desejar o tempo inteiro. É lógico que com um limite para não entrar também numa insatisfação crônica, né? Isso também é muito perigoso. Uhum. Então, e a gente vai desejando o tempo inteiro até pra gente não estagnar, né? E isso do amor líquido do Bauman, eu acho muito interessante também porque é bem real, né? As pessoas não têm muita paciência. Então, assim, eu vou sentar e eu vou discutir a relação. E não, eu não quero fazer isso. A gente perde muito esse costume. Então, fica Uhum. calado demais. Não Uhum. gostei disso aqui, eu vou bloquear, eu vou silenciar, eu não quero saber, não. Não vou discutir. E, na Uhum. verdade, a gente tem que ressignificar, tem que entender, tem que se colocar um pouquinho no lugar do outro, nesse sentido da empatia real que eu falei ali atrás, para o Uhum. relacionamento Isso dar vai certo, muito, senão não vai. é muito daquilo que você falou há um pouco tempo atrás, que é do que se vende na mídia, o que se vende, né, na sociedade, que é a perfeição. Somos seres Sim. imperfeitos, temos Uhum. que o relacionamento também não seria perfeito, ele é imperfeito porque é composto de pares imperfeitos. Então, é aceitar a Inclusive, imperfeição do outro. uhum. Você ia falar? Inclusive, o próprio Bauman fala muito sobre isso também, quando ele diz do relacionamento líquido, que ele coloca que uma das questões é justamente a rede social em excesso. Por quê? Porque isso está sendo muito consumido mesmo, né? O Instagram, por Uhum. exemplo. Se alguém aí que está assistindo entra no próprio perfil e tenta analisar de fora, será que ele é aquela pessoa ali mesmo? Será que ele é aquela Uhum. felicidade toda que ele posta? E isso para qualquer pessoa. Eu tô me incluindo, eu tô falando de todo mundo. A gente não costuma postar o que tá ruim, né? Você Uhum. escolhe, você filtra o que você coloca numa rede, só que muita gente não entende isso. Então, se eu comparo o meu relacionamento da vida real, que tem as questões a serem trabalhadas, com o relacionamento do fulaninho da rede social, que é perfeito, né? Então, isso faz com que eu me frustre, com que eu compare, poxa vida, aquele relacionamento tem aquilo, esse relacionamento aqui eu já tô achando que não tem. E aí é uma mentira isso, né? Eu tô me enganando fazendo isso. E acaba E atrapalhando, né? é interessante essa questão que você entrou, que é um pouco de marketing ou a propaganda, porque o relacionamento ele inicia com a propaganda positiva do outro, né? A gente vê aquilo que ele oferece de melhor só, no Uhum. princípio. Ninguém chega falando, olha, eu tenho esses defeitos. Você quer namorar Com comigo? Você certeza. quer sair comigo? Porque ninguém vai Exatamente. conquistar ninguém assim. Então a Uhum. pessoa chega mostrando que ela Eu tem escolho o que melhor, mostrar, eu interpreto papéis, né? O tempo inteiro. uhum. E é É. justamente com a comunicação, com o Uhum. autoconhecimento, que você vai chegar para o outro, conversar com o outro, acordar, né, fazer a questão do contato, ver quem é o outro Uhum. é, e Sim. aí conhecer o outro de verdade. E assim, até pensando nessa questão da comunicação, é interessante pensar que além de eu ser assertiva, eu preciso entender se o outro me entende da forma que eu me entendo, porque pode acontecer de eu te falar uma coisa e você entender outra coisa completamente diferente. Então,
A O gente tem que que, falar o a que mesma Lacan língua. falava, né? Você pode dizer o que, saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Então, Exatamente. São seria coisas diferentes. E é importante se comunicação é certificar complicado. disso, né? Voltar a fita. E olha, eu tô te falando isso. Você entendeu o que eu te falei? Repete aí o que eu falei. É isso. Aí o outro também, então você tá me dizendo que tal, tal, tal? Não, não é isso que eu tô te Uhum. dizendo. Ou então, sim, é isso que eu tô te dizendo. Porque às vezes a A gente tá comunicação falando ela não tem português. fim, né? Ela Sim, não com é certeza. só, vamos fazer aqui no primeiro dia, a gente faz o contrato, é isso. Não, é todo dia, olha, você lembra que eu te falei isso? Então, não Sim. entendi dessa forma. E é reiterar até que a pessoa entenda. E a E a comunicação, comunicação assim, assertiva é isso. e de um modo geral, né? Porque a comunicação, ela não é só a comunicação verbal. Eu me comunico me expressando de várias outras formas também, né? Uhum. Então, E aí a gente pode entrar num tema que é de um autor que já é best-seller, ele já vende há muito tempo o livro dele, que é As Cinco Linguagens do Amor, do Gary sim, Chapman. acho Então, que desde 1992, eu acho, tem um tempão, não lembro exatamente, mas isso. ele tá bem nas altas, assim, há mais de 10 anos, né? Como o livro mais vendido aí dos Estados Unidos. Aqui no Brasil Uhum, ele vende bastante também. uhum. E é uma teoria que ele tem que é muito interessante também. Pelos anos de trabalho dele, ele acabou dividindo o amor em linguagens, né? Uhum. Que, Sim. do ponto de vista dele, tem o toque físico, tem a questão dos presentear, presentear o outro, tem a Uhum. questão da Tempo de qualidade do tempo, qualidade. é, Uhum. é o permanecer com o outro, tem a questão do Atos de serviço, né? Então eu faço forma de. pelo outro. Eu arrumo a casa, eu vou fazer uma comidinha, um jantar. Enfim, eu faço. Eu busco Formas ali, de eu pego servir, ali, isso. né? Então, Então seria. realmente, e é interessante pensar que assim, qual é a minha língua, né? Qual é o meu dialeto mãe? Como é que eu comunico o meu amor? Porque se eu Uhum, comunico o meu amor de uma forma e o outro comunica de outra forma, muitas vezes eu vou estar sem. Eu até sou amada, o outro tá me amando ali arduamente, e eu tô me sentindo vazia, eu não tô me sentindo amada. E o contrário também pode acontecer. Então é importante a gente saber a nossa, né? Como é que eu amo? Como eu me sinto amada? E como que o meu parceiro ama? Será que a gente está num compasso ok aqui? A gente se ama na mesma língua? Eu o amo na língua dele? Ele se sente amado por mim? Então, uhum, isso é importante se por- certificar. uhum. E até pensando, né, no contexto da pessoa, da construção do eu, a Uhum, gente, mais uma vez, o que você disse, a gente dá o que a gente recebe. Então, às vezes, a gente recebeu um determinado tipo de amor na infância, que era um amor mais do toque, um amor mais em formas de presentes, e o outro recebeu de uma outra forma porque ele foi criado de uma outra forma, né? Então, às uhum, vezes, ele está acostumado em ver o pai e a mãe ali trocando serviços, a mãe fazendo o serviço de casa pelo pai, ou o pai fazendo algum serviço pela mãe, ou então uhum. pegando a família da outra pessoa, tem mais o costume de viajar, então ele tem um amor diferente do seu. É muito Sim. difícil ter pares com a mesma linguagem de amor, por isso é importante você saber o que é amor para você, né? O autoconhecimento Uhum, novamente, você entender qual é a sua linguagem e demandar do sim. outro essa resposta também. E ele Uhum, procure sim. qual é a linguagem dele para que vocês possam se completar ali, não se completar, mas assim, se alimentar na linguagem Complementar, né? correta, Assim, sim. complementar, seria a palavra ideal. Uhum, Seria conversar na linguagem correta. sim. Porque fica muito cansativo, né? Eu amo a minha maneira, mas eu não sei como é que o outro ama. E aí ele não tá se Uhum. sentindo bem e eu também não tô me sentindo bem. E muita gente não sabe a própria linguagem, né? Tem gente que fala assim, Sim, não sei, nunca reparei como é que eu amo, não, né? Como é que eu me sinto amada. Então é bom investigar isso, né? e para pensar isso é interessante. É claro, tem pessoas que têm as cinco linguagens, mas obviamente uma vai te atrair mais do que a outra. Por Sim. exemplo, Eu acho que. todo mundo gosta de ganhar presentes, obviamente. Todo mundo Uhum, gosta de ganhar presentes, mas tem sim. pessoas que talvez não vai ser tão significante receber um presente. Agora, a Sim. pessoa E que aí. tem essa linguagem como principal,
se você der uma folha de papel para ela com um bilhete, isso vai ser um presente muito grande para ela. Vai Até ser algo porque a enorme. questão do presente também, né? Quem tem essa linguagem, muita gente pensa assim, poxa, que pessoa materialista, né? E a Não verdade é tem que não valor necessariamente tem a questão do valor, né? Tem a questão do, poxa vida, eu financeiro. fui ali, eu pensei na pessoa, eu tive que pensar, será que ela vai gostar disso? Será que ela não vai gostar? Eu tirei o meu tempo para ir lá comprar, para embrulhar. Então, é um amor, de certa forma. Mas aí, se alguém tá me amando, me dando presente, mas a minha linguagem é tempo de qualidade, então eu posso pensar, mas, bom, essa pessoa me enche de presente, mas não fica comigo. E tempo de qualidade é importante colocar que não é o simplesmente estar no mesmo ambiente, né? Então a pessoa tá aqui em casa. Não, não é isso. É a pessoa tá Full comigo de time. verdade, não é ela lá no A telefone mente ali. dela, eu aqui no telefone, um no computador e o outro fazendo uma outra coisa, não. É a gente junto de verdade. Né? Atenção total. E aí, por exemplo, então, não, essa não é a minha, mas é palavras de afirmação. Então, eu gosto que as pessoas digam, eu preciso ouvir que eu sou amada, eu preciso ouvir que eu tô bonita, eu preciso ouvir que eu sou querida. E aí, se o outro fala de outra forma, eu penso, poxa, mas ele fala tanto isso tudo pra mim, mas não fica comigo, não fica perto de mim. Ou então ele fica perto de mim, mas ele não fala nada de legal, ele não fala nada de bonito, ele não me encoraja, ele não me coloca pra cima. E aí as pessoas se sentem desamadas quando às vezes estão sendo muito amadas, né? Uhum. Novamente é interessante a gente perceber que, teoricamente, todo mundo tem um pouco de cada linguagem, mas tem a questão da Sim. intensidade. Todo mundo gosta de receber um elogio, mas Uhum. a pessoa que tem essa linguagem, ela, ela necessita também do elogio. Não é só a Sim, questão de isso gostar, ela para ela é necessita. assim, uau. Ele me Exato. elogia, ele fala de como é que eu tô, ele me encoraja, me coloca para cima, fala do meu profissionalismo, porque não precisa nem ser um elogio só em relação à aparência, não é qualquer coisa, né? É o falar. Eu preciso Uhum, expressar o que eu sinto, expressar o que eu penso, não adianta eu só pensar, não adianta só ficar perto. Então, uhum, é bom perceber qual que é a de cada um. uhum. E interessante também que aí você pode pensar aqui, tem pessoas que têm o toque físico como linguagem. O toque físico, ele é o quê? É um abraço, é um carinho, uma massagem, não É, andar na necessariamente rua de mão dada, exato. assistir Netflix ali agarradinho. Uhum, exatamente. Não necessariamente entra no contexto sexual, né, do ato Sim. sexual em si. Uhum. Porque, independente da linguagem que a pessoa tenha, ela gosta, né, pode vir a Sim. gostar, ou não, se ela for uma pessoa sexuada, aí já entra em outros fatores. Mas Sim. a questão da linguagem dela não tem nada a ver com essa questão sexual em si. Não É precisa. muito mais amplo, né? Muito É o mais amplo. toque mesmo, de um modo geral. Eu gosto É que a um toque pessoa me simples, né? encoste, Igual a faça gente. carinho, né? É um toque simples. É o que a gente diz. Quando a pessoa ela tem essa linguagem mais aflorada, uma simples ato, ele já significa muito para ela. O dar Uhum. presentes. A pessoa não precisa ganhar um carro, um Camaro. Se ela ganhar uma flor, para ela é excelente, ela vai se sentir muito Exato. amada. Por Uhum. forma de servir. Se você for buscar ela no trabalho, ela já vai se sentir muito amada. Se você for levar ela para o trabalho, ela vai se sentir muito Sim. amada. Você não precisa Uhum. de fazer algo de outro Uma mundo. coisa, né, imensa, assim. É o pequeno Exatamente. mesmo. E assim, o amor, o relacionamento, ele se baseia muito nisso, né? É o dia a dia, é o que você faz aos poucos. Ele não precisa ser uma coisa muito grandiosa. É o pouquinho. Pouquinho que às vezes ele é muito, né? Que é importante. Uhum. E aí, a gente falou muito do relacionamento saudável, falou um pouco aí dessas linguagens do amor, que é importante cada um saber qual é a sua linguagem e principalmente qual a linguagem do parceiro também. Tem esse Sim. relacionamento saudável, saber Uhum. comunicar o seu amor. É importante, você chegou a falar no início ali do relacionamento abusivo, o relacionamento não saudável, às vezes, não necessariamente é um relacionamento abusivo. Pode ser um relacionamento não tem o dar e receber. Pode ser um relacionamento que você, por exemplo, não esteja satisfeito nele, mas está ali por pena do outro. Então,
de certa forma, ele não é saudável nem para você nem para o outro. Uhum, mas não envolve um abuso, né? Não envolve Assim, o abuso em si. ultrapassar o limite de alguém. Na verdade, essa própria pessoa, né, nesse contexto que você está dizendo, se eu fico com alguém que eu já não estou satisfeito nesse relacionamento, mas eu fico tenso ali de terminar a relação, fico pensando muito no sofrimento do outro, o abuso, na verdade, ele é É próprio. comigo. É, Aham. né? Então o É outro do não está próprio eu. abusando, mas eu estou me abusando, na verdade. Porque quando a gente fala do relacionamento abusivo, que ele é muito dito atualmente, na verdade, o excesso partindo do outro, né? Mas pode Uhum, ter esse abuso partindo do sim, eu comigo mesmo. com Uhum. certeza. Interessante também a gente tomar um cuidado, porque hoje em dia é, tem uma linha muito tênue para a gente reconhecer o que é esse abuso. Porque, como a gente falou no início, relacionamento é dar e receber. Então É, tem vezes muita que a gente vai ter que gente. ceder, tem Sim. vezes que a gente vai demandar. Uhum, Né? Também não seria só num aspecto uhum, o abuso. Por exemplo, se você demanda que o seu parceiro não vá no futebol mais, não vá uhum. nas peladas, está tendo um abuso porque você está dando uma ordem. Né? Sim. Quando você fala, você pede, você está dando o direito de escolha, já é uma liberdade. Aí vai muito mais na questão do contrato. Você está fazendo um contrato ali com o parceiro, olha, eu não gosto, Uhum. gostaria que você não fosse. E ele É. pode se explicar, olha, eu vou, e aí vocês entram num consenso. Uhum. É porque aí eu acho que a linha também é muito tênue, sabe? Como o relacionamento envolve o ceder, ele envolve o ceder, mas ele não envolve essa despersonalização. Então, se eu gosto muito do futebol, eu não tenho que deixar de jogar futebol porque você não gosta que eu jogue. Mas então, se eu jogo futebol 5 vezes na semana, 4 vezes na Exato. semana, É o eu posso excesso. escolher jogar 3. A gente pode entrar num equilíbrio aqui. Né? Então, a conversa ela não é abusiva. O que é abuso é o controle. Você não vai, é o impor. Se você for, eu A vou imposição. tal coisa. Né? E aí isso já é Uhum, um abuso. Né? Agora a uhum. conversa, não. Né? Porque aí entra a decisão do outro também. Eu quero ceder, eu estou disposto a ceder, eu estou disposto a tirar um dia do meu futebol em prol da relação. Então é a forma também de dizer conta muito, né? Com certeza. Tirar a pelada é abuso. Também jogar futebol todos os dias também seria uma forma de abuso, né? Sim, Se você também não escuta o outro e chega determinando, olha, meu relacionamento vai ser assim, eu vou jogar bola todos os e não dias. penso em você, sim. Você também está Uhum. impondo a sua vontade. Então, o É abuso ele verdade. parte da premissa da imposição, quando a gente Uhum. impõe sobre o outro os nossos desejos, Impõe sendo que o sobre o relacionamento outro, tem que ser um sim. equilíbrio, né? Ultrapassa o limite, faz com que você não seja você. Eu acho que esse é um ponto tão sério, essa despersonalização, porque o outro ele começa a se questionar sobre quem ele é mesmo. E principalmente quando envolve muita crítica, como que a gente tem uma crença? É justamente a partir da comunicação. Então, alguém me conta algo, me diz algo sobre mim, e isso vai gerar um pensamento em mim, que vai me gerar uma emoção e que vai fazer com que eu internalize. Então, poxa vida, se eu escuto tanto isso, será que eu sou isso mesmo? E aí a pessoa passa a não se reconhecer, não saber, gente, será que é isso? Será que não é? Então é muito complicado, né? Uhum. Reconhecer isso, para reconhecer isso é fundamental que você se conheça também. Com certeza. Porque se você Fundamental. não Se sabe você quem não se você conhece, você é, não sabe nem que você está num relacionamento abusivo. exatamente. Você não sabe que você está se desconfigurando para ser uma pessoa que você não é. Uhum, sim, Né? é Complicado. verdade. E o relacionamento abusivo também fica complicado porque a partir do momento que você está muito enraizado ali nessa relação, fica difícil de sair dela. Por isso que é Uhum, fundamental você se comunicar. Quando a gente fala da comunicação no relacionamento, é claro que é entre os pares, mas também é fundamental que você se comunique sempre com as pessoas, não só com o seu par amoroso, mas com as pessoas que estão à sua volta também, né? uhum, Porque às vezes você não consegue sair de uma relação abusiva, mas
se você tem uma liberdade, uma comunicação assertiva com as pessoas à sua volta, talvez o outro de fora consegue também te ajudar nesse sentido. Eu acho que aí tem um ponto que a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, porque o que que é comum? Eu não estou satisfeita com o meu parceiro e eu vou contar para minha amiga. Isso é muito comum. Você não está satisfeito com a sua parceira e você vai contar para o seu amigo. Poxa vida, fulano faz isso e aí aquela reclamação. E isso eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque no sentido de eu desabafar, comunicar para alguém, tudo bem, eu posso escolher uma pessoa para fazer isso, mas o ideal e o principal é que eu comunique o meu incômodo com o meu parceiro. A minha amiga não vai resolver a minha situação, ela não vai Claro, resolver o meu relacionamento. Então, eu posso conversar com uma outra pessoa numa forma de desabafo. Acho que não é interessante fazer isso com muita gente também, gritar o meu relacionamento para todo mundo. Mas o fundamental é que eu diga para ele, para ela, olha, isso aqui me incomodou, olha, isso aqui não foi legal. Porque se eu falo com o outro, muitas vezes o que é óbvio para mim não é para o outro. Então, se eu penso, poxa, ele deveria saber que ele não deveria fazer isso comigo, na verdade, ele não deveria, ele não sou eu, ele é outra pessoa. Então, exato. não vai É o adiantar que você, eu falar com a minha amiga, né? o que você falou é interessante, porque a opinião do outro, quando a gente pede, ela é do outro. Né? Então, Sim? se ela vai vir com o viés do outro, a perspectiva do outro. Uhum, Então, na verdade, eu vou estar vestindo a opinião do outro na minha decisão. Então, a gente tem que uhum, tomar muito cuidado, não demandar sempre do outro a resposta para os nossos problemas. sim, Né? O problema tem que ser resolvido por mim. Né? uhum. Eu tenho que olhar, tenho que conhecer a situação como um todo para resolver. Uhum. Entender a minha responsabilidade na minha queixa, Freud já dizia, né? Qual é essa Uhum, responsabilidade na sua queixa? É importante isso também, né? uhum. É porque às vezes a gente reclama do outro, a culpa é do outro, o outro é o problema, e na Uhum. verdade tem muito dedo nosso ali naquele problema. O Com relacionamento certeza. parte dos dois, né? Então Uhum. pode ser que a gente está demandando do outro uma coisa que seja impossível do outro entregar também. Sim, é Então vai verdade. muito disso. Bom, né, acho que a gente conversou muito tempo, É, está quase sim. no final. Acabando, Se alguém né? tiver, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, talvez esse seja o momento ideal, porque a gente está se aproximando do final da live. Uhum. Acaba É, que eu não consegui acompanhar, porque eu vi até que tinha umas questões aí, né, durante a live deixa eu e não ver deu para aqui se acompanhar. tem alguma Mas pergunta. até amanhã eu vou até abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e aí eu vou deixar lá aberta, porque se não der tempo aqui, vai perguntando lá que eu vou respondendo, a gente vai respondendo também, porque passou rápido, né, a hora? É, o Pedro falou que tirar pelado é abuso. Ah, Né? falou que 3 vezes por semana tá bom, tá Ele quer um, ótimo. ele quer um Camaro também, que foi o exemplo que eu dei do Zap exemplo. Não precisa ser o Camaro. Se você tem essa linguagem, pode ser um papel e um Eu Te Amo escrito a lápis que você vai gostar. Sim, tá excelente, com certeza. Tá, excelente. Por isso que é importante saber qual que é a sua linguagem, né? Sim. E acho que assim, até para finalizar, é interessante pensar que o amor ele pode ser leve, viu, gente? Ele pode ser gostoso, não tem que ter um sofrimento constante. O sofrimento ele faz parte, sim, como de qualquer coisa na vida, não só de um relacionamento amoroso, mas que isso não pode ser predominante numa relação, não. Então, a relação ela pode ser boa, sim. Ela tem que ser boa, sim, porque se o outro vem para somar, já que eu já sou inteiro, então, ele tem é que somar. Se não tá acontecendo isso, eu não tenho que me relacionar com essa pessoa. É. Na verdade, o relacionamento, assim como a vida, ele sempre vai ter altos e baixos. A gente tem que ter essa consciência. Sim, Se você está entrando num relacionamento, não adianta você querer ou colocar no contrato entre aspas, o contrato sim. verbal, que não vai ter brigas. Sim, não, É, impossível. é quase Discussão, impossível. discordância. Eu vou discordar do outro, o outro vai discordar de mim, a gente vai discutir, a gente vai brigar. Isso faz parte do relacionamento saudável. Uhum, Mas é saber fazer isso, né? Como que eu discuto com o outro? Como que eu uhum. falo sobre isso? Que envolve muito a questão da maturidade, e da Sim, honestidade, você não esconder os seus desejos, as suas vontades,
E a maturidade Uhum. para você saber como levar esse assunto para o outro sem precisar de ofender, né? E também de ter uma Sim. escuta empática, porque né, não é só eu vou falar, eu tenho que falar, mas eu Aham. também tenho que escutar. Sim. Então tem que ter Com essa via de mão certeza. dupla. Uhum. É verdade. O escutar ele é muito importante também. E se certificar de que eu estou escutando certo, né? Certo, entre aspas. Isso também é Sim, sim. importante. Mais uma vez, né, tem que conversar. Se às vezes a gente não entendeu o parceiro, pergunta, é isso mesmo que você disse? Posso fazer? Sim. Não, não Uhum. posso. E se você acha que o seu parceiro ou parceira também não te entendeu, fala de novo. Sim. Bia, Né? Pergunta. Acabou, o né? O tempo nos tempo. consome. Falta 23 segundos. Eu queria te Oh, agradecer. eu que agradeço, Paulo. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Agradeço a todo mundo que participou da live, que deu algum comentário. E eu vou deixar a live Sim. salva. Quem quiser pode assistir depois. Muito boa noite. Obrigado, Bia. Boa noite. Obrigada.